Você já imaginou caminhar pela vida com a calma de um sambista que domina o palco, sem deixar que nada, nem ninguém, te tire do eixo? Cada palavra conta, cada olhar, cada gesto, cada contratempo. Se tudo isso te atinge profundamente, você está entregando o controle da sua vida a fatores externos. A verdade é que as pessoas mais inabaláveis não têm uma vida perfeita. Elas apenas aprenderam a dominar a própria reação. Imagine caminhar pela vida sem se abalar, sem crises internas, sem drama desnecessário, sem cair no jogo emocional dos outros. Imagine viver com um tipo de calma que confunde, que desconcerta, que impõe respeito. Neste vídeo, eu vou te mostrar como treinar sua mente para agir como se nada te incomodasse. Não para fingir, mas para realmente conquistar o tipo de autocontrole que transforma qualquer um em uma força silenciosa. Porque uma vez que você domina essa habilidade, nada nem ninguém poderá te controlar novamente. Parte 1. E aí, pronto para mergulhar nesse vídeo? Se gostar, comenta fogo e se inscreve no canal. Não gostou? Dá um like para dar aquela moral. E não pule, porque o final tem um momento épico esperando por você. Dominando a mentalidade. Nada me incomoda. A vida é barulhenta. São opiniões que chegam de todos os lados, frustrações que brotam no cotidiano, imprevistos que surgem sem pedir licença. O mundo não vai parar de te testar. Ele é mestre em lançar distrações, críticas, cobranças, pressão. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira força está em dominar a arte da indiferença estratégica? Imagine atravessar uma tempestade sem se curvar ao vento. Imagine manter a postura enquanto tudo ao redor tenta te desestabilizar. Isso é agir como se nada te afetasse, porque de fato, você não permite que afete. A chave: desvincular suas emoções das circunstâncias. Enquanto você continuar permitindo que o externo determine seu estado interno, você será uma marionete do mundo. Mas quando treina sua mente para permanecer centrado, você se torna o autor da sua própria realidade. O mundo respeita quem permanece calmo no caos, quem não perde a compostura, quem não precisa se impor, porque a presença já fala por si. Pense nas figuras mais impactantes da história. Elas não eram as que explodiam a cada provocação. Elas se moviam com controle, com inteligência emocional, como se soubessem algo que os outros ainda estavam tentando entender. O poder delas estava no silêncio, na calma, no domínio. Essa é a essência da verdadeira autoridade. A filosofia do autodomínio e do sucesso sempre aponta para uma verdade. Seus pensamentos precedem suas ações. Você é o que você pensa e se reage a tudo o tempo todo. Você perde o controle. Mas quando você constrói uma mentalidade firme, é o mundo que começa a se moldar a você. Os grandes realizadores compreendem isso. Controle a mente e você controlará tudo ao seu redor. Pense em um insulto público. A maioria responde com raiva, defesa, impulsividade. Mas o que acontece quando você simplesmente sorria e se afasta? Você rouba o poder do agressor. Ele esperava que você desabasse. Quando não há reação, há confusão, insegurança, derrota. Para quem tentou te desestabilizar, você sai dali maior, intacto, imbatível. Esse é o tipo de domínio silencioso que poucos compreendem, mas que todos, no fundo, admiram. Parte 2. Fracasso, rejeição e a arte da indiferença. O mesmo se aplica a falhas, a rejeições, a perdas. Quando algo dá errado, a maioria mergulha em frustração. Perde dias, semanas, até anos lamentando, remoendo, se vitimizando. Mas quem domina a indiferença vê o fracasso como um dado, como informação, como ajuste de rota. Eles não internalizam o erro. Eles observam, aprendem, adaptam e continuam. Quer desenvolver esse nível de clareza?
Comece com o treino diário da mente. Pratique a pausa antes da reação. Pergunte: isso realmente afeta minha missão de longo prazo? Minha reação me fortalece ou me enfraquece? Estou agindo ou entregando meu poder? Ao escolher repetidamente a não reação, você cria uma armadura contra o ruído do mundo. Outro hábito essencial é a visualização. Veja-se como alguém que não se abala com críticas, que não treme sob pressão, que sorri diante da tentativa de provocação. Visualize. Reforce essa imagem. Todos os dias, a mente é poderosa. Aquilo que você foca, você se torna. Deixe que o mundo se questione. Por ele não se desestabiliza. Como ela consegue permanecer serena em meio ao caos? Porque quando você mostra que nada te abala, você começa a ditar o jogo. Você se torna um enigma, um mistério admirado, inatingível. E é nesse espaço entre a calma e o silêncio que mora o verdadeiro poder. Não é sobre dominar o outro, é sobre dominar a si mesmo. Uma presença tão sólida que não precisa se explicar, que impõe respeito sem dizer nada. Domine isso e você dominará a vida. Parte 3. Permanecer. Inabalável. Pense nas pessoas mais fortes que você conhece. Elas não reagem impulsivamente. Elas não deixam as emoções dominarem suas ações. Elas pausam, elas avaliam e então respondem com intenção. Isso não acontece porque elas não têm emoções, mas porque elas as dominaram. Desapego emocional não é reprimir sentimentos, é controlá-los. Imagine esta cena. Você está em uma discussão acalorada. A outra pessoa está claramente tentando te provocar. Você reage? Deixa que as palavras dela controlem suas emoções. Ou sorri inabalável, sabendo que aquelas palavras não têm peso algum, a menos que você dê esse poder a elas. Desapego emocional é se recusar a entregar sua paz a forças externas. É entender que seu mundo interior é sagrado, intocável. Quando você adota essa postura, o estresse diminui, a clareza aumenta e os desafios da vida deixam de parecer guerras a serem vencidas, tornam-se apenas quebra-cabeças a serem resolvidos. Pense no princípio de que os pensamentos moldam a realidade. Aquilo em que você foca, você atrai. Quando você permite que eventos externos determinem seu estado mental, você se torna escravo das circunstâncias. Mas quando você assume o controle dos seus pensamentos e emoções, você se torna o arquiteto do seu próprio destino. Considere a história de um homem que perdeu tudo. Seu negócio quebrou, seus investimentos ruíram e ele ficou com nada. A maioria das pessoas se afundaria em desespero, mas não ele. Ele enxergou o fracasso como uma lição, não como uma tragédia. Ele entendeu que sua mente era seu maior ativo e que nenhuma perda externa poderia tirar isso dele. Com essa mentalidade, ele reconstruiu tudo e voltou mais forte do que antes. Esse é o poder do desapego. Quando você para de se identificar com os fracassos ou contratempos, você se liberta para ir além deles. Parte 4. O motivo pelo qual a maioria não alcança o sucesso verdadeiro. Um dos principais motivos pelos quais as pessoas fracassam em alcançar seus objetivos é a turbulência emocional. Elas deixam que o medo, a dúvida e a frustração as controlem. Começam com ambição, com metas claras, mas desistem no primeiro sinal de dificuldade. Porém, aqueles que dominam o desapego entendem que emoções são apenas sensações passageiras. Eles não permitem que sentimentos temporários saboteiem objetivos de longo prazo. Eles persistem porque treinaram suas mentes para ver os obstáculos como degraus e não como bloqueios. Treinar-se para ser emocionalmente desapegado não significa se tornar frio ou indiferente. Significa que você não permite que forças externas ditem o seu estado interno. Você ainda pode sentir alegria, tristeza, entusiasmo,
mas você permanece no controle. Suas emoções te servem, e não o contrário. Para desenvolver essa mentalidade, comece praticando o distanciamento em situações emocionalmente carregadas. Na próxima vez que alguém te insultar, pause. Ao invés de reagir, apenas observe seus sentimentos. Pergunte a si mesmo: isso afeta minha vida de maneira significativa? Na maioria das vezes, a resposta será não. E ao escolher não reagir, você retira o poder do outro sobre você. O desapego também vem de ter um propósito claro. Quando você tem uma visão forte, pequenas distrações já não te abalam mais. Seu foco se torna inquebrável, porque você entende que sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada com o que não te serve. O mundo pertence àqueles que dominam a si mesmos. Quanto mais você cultiva o controle emocional, mais imparável você se torna. Enquanto os outros entram em pânico, você permanece calmo. Enquanto os outros reagem, você responde com estratégia. E é exatamente aí que você ganha uma vantagem que poucos jamais terão. A verdadeira força não está na imposição física, nem em demonstrações barulhentas de poder. Ela está em ter uma presença inabalável, uma que impõe respeito sem precisar exigir. Quando você domina a arte do desapego emocional, você não apenas navega pela vida, você a comanda. Parte 5. A indiferença consciente é um superpoder. Fomos condicionados a acreditar que precisamos nos importar. Contudo, a opinião das pessoas, a validação delas, os julgamentos. A sociedade nos ensina que nosso valor está ligado a quanto nos envolvemos com as expectativas dos outros. Mas a verdadeira liberdade surge quando você percebe que a maioria das coisas simplesmente não importa. Na próxima vez que você estiver sobrecarregado de pensamentos, pergunte a si mesmo: isso vai importar em 5 anos? Se a resposta for não, solte. A maioria das coisas que nos perturbam, críticas, contratempos passageiros, pequenos constrangimentos, tornam-se insignificantes com o tempo. Mesmo assim, permitimos que elas consumam nossa mente, ditando nossas emoções e controlando nossas ações. Por isso, dominar a indiferença é a chave para recuperar o seu poder. E atenção, indiferença não é apatia, é priorização. É reconhecer que sua energia é limitada e escolher investir apenas no que merece sua atenção. Nem toda batalha vale a pena, nem toda opinião deve ser considerada. Quando você para de reagir a cada pequeno inconveniente, você retoma o controle, você deixa de ser emocionalmente reativo e passa a ser estrategicamente responsivo. E essa mudança muda tudo. Pense nas pessoas que você mais admira. Elas não são aquelas desesperadas por aprovação, nem as que reagem emocionalmente a qualquer desafio. São as que permanecem firmes, inabaláveis diante do barulho do mundo. Elas sabem quem são, e por isso não podem ser facilmente manipuladas ou influenciadas. Quando você adota essa mentalidade, algo extraordinário acontece. As pessoas começam a te respeitar mais, não porque você busca validação, mas porque elas percebem que você não precisa dela. Num mundo onde a maioria está desesperada para se encaixar, para ser aceita, para agradar, a pessoa que permanece firme em seu próprio valor é essa que detém o verdadeiro poder. Parte 6. Lidando com críticas, com inteligência e frieza. A crítica é inevitável, mas a forma como você lida com ela é o que define a sua força. A maioria das pessoas desmorona o primeiro sinal de desaprovação. Elas levam cada comentário para o lado pessoal. Permitem que isso molde sua identidade, dite suas ações e enfraqueça sua determinação. Mas por quê? A crítica nada mais é do que palavras, opiniões, perspectivas, muitas vezes vindas de pessoas que nem sequer compreendem sua jornada. A verdade é que a crítica só tem o poder que você concede a ela
Quando você reage emocionalmente, você permite que ela te controle. Mas quando você filtra tudo com lógica, você permanece no controle. As pessoas mais fortes não se abalam com críticas. Elas as analisam com clareza, aproveitam o que é útil e descartam o resto. Sem drama, sem reações exageradas, apenas atenção seletiva ao que realmente importa. A lição essencial é: filtre a crítica pela lógica, não pela emoção. Fique com o que serve, ignore o que não serve e jamais permita que a opinião de alguém roube sua paz. Existem dois tipos de crítica. Crítica construtiva. Essa tem valor. Ela te ajuda a melhorar. Vem de pessoas com experiência, conhecimento e um desejo genuíno de te ver crescer. Essa você deve receber. Crítica destrutiva. Essa existe para te derrubar. Muitas vezes nasce da inveja, da insegurança ou da ignorância. Essas opiniões não têm valor, a não ser que você cometa o erro de internalizá-las. Imagine um escultor trabalhando em sua obra-prima. Enquanto ele esculpe, pessoas se aproximam para observar. Alguns admiram sua arte, outros oferecem sugestões úteis e alguns zombam, criticam, debocham. Será que ele abandona sua visão por causa de meia dúzia de vozes negativas? Claro que não. Ele continua guiado por sua visão interior, filtrando o ruído. É assim que você deve encarar as críticas. Quando alguém te criticar, pergunte: essa pessoa tem credibilidade ou experiência para me julgar? Se sim, talvez valha ouvir. Se não, siga em frente. Nem toda a voz merece sua atenção. A maioria das críticas vem de pessoas que nunca fizeram o que você está tentando fazer. As palavras delas refletem as limitações delas, não as suas. Crítica é um teste de resiliência emocional. Os fracos reagem impulsivamente, se defendem, discutem ou se afundam em dúvidas. Os fortes permanecem inabaláveis. Eles escutam, processam e seguem, sem deixar que aquilo destrua sua paz interior. Quando você responde à crítica com calma e indiferença, você mostra ao mundo que sua confiança é inabalável. Pense nos grandes nomes da história: visionários, criadores, líderes. Todos enfrentaram críticas implacáveis. Suas ideias foram duvidadas. Suas decisões foram questionadas. Mas eles seguiram em frente, recusando-se a serem paralisados pelo barulho externo. Eles entenderam que a crítica é muitas vezes o preço do progresso. Se quiser desenvolver essa mentalidade, pratique o desapego. Na próxima vez que alguém te criticar, pause. Não reaja imediatamente. Analise. Há valor nas palavras dessa pessoa? Se sim, aprenda. Se não, descarte. Ao dominar esse hábito, você se liberta do peso emocional, da necessidade de aprovação. Outro ponto poderoso: confiança interior. Quando você acredita verdadeiramente em si mesmo, as opiniões externas perdem o poder sobre você. A confiança não vem do que os outros dizem, vem de dentro. O momento em que você entende isso é o momento em que você se torna imune à crítica superficial. O mundo sempre terá algo a dizer. Alguns vão te aplaudir, outros vão te criticar e muitos simplesmente não vão se importar. Mas no fim das contas, a única opinião que realmente importa é a sua. O verdadeiro poder está em ouvir uma crítica, avaliá-la com lógica e seguir em frente com foco total, sem perder o centro. Na próxima vez que alguém te criticar, lembre-se, é só ruído. Aprenda se for necessário, mas nunca permita que isso te defina. Os mais fortes não temem a crítica. Eles a usam com sabedoria ou a ignoram completamente. Parte 7. Mantenha a calma. Sob pressão. A pressão revela o verdadeiro caráter das pessoas. Algumas desmoronam, outras se rendem, mas os mais fortes permanecem firmes. Por quê? Porque treinam a mente antes da tempestade. Sabem que a pressão não é uma exceção, é inevitável. E quando você espera pelos desafios, eles deixam de ser surpresas.
O segredo está em abandonar a obsessão pelo controle. Entenda, nem tudo vai sair como o planejado. Gente vai te decepcionar, obstáculos vão surgir, imprevistos vão bater à porta. Mas você não reage no impulso. Você responde com estratégia, com calma, com precisão. A maioria entra em colapso sob pressão porque insiste em resistir à realidade. Espera que tudo seja suave, previsível, sob controle. Quando a vida mostra o contrário, congelam, reclamam, se desesperam. Mas quem se prepara para o imprevisível se adapta, dança com o caos, em vez de lutar contra ele. Pense em um guerreiro experiente. Ele não entra numa batalha esperando facilidade. Ele espera emboscadas. Ele prevê imprevistos e, mesmo assim, se mantém sereno. Por quê? Porque aceitou a natureza do conflito. Ele não perde energia desejando conforto. Ele foca em executar. Você precisa adotar essa mentalidade. O mundo vai te testar, vai lançar fracassos, dúvidas, pressões. Mas se sua mente está treinada para manter a compostura, nada te desequilibra. Enquanto outros afundam no caos, você age com precisão. Você não reage, você responde. O poder está em dominar o único controle que importa, o controle sobre si mesmo. Quando você para de esperar que tudo saia como planejado, você se torna inabalável. Quando entende que a pressão é inevitável, ela deixa de ser um inimigo, passa a ser uma aliada, um campo de treino para sua calma. Reflita nos maiores líderes, nas figuras mais centradas que você já viu. Elas não se abalam com o caos, não perdem o equilíbrio quando tudo dá errado. Elas exalam presença, controle, segurança. E sabe o que diferencia essas pessoas? Elas treinaram a mente para esperar a dificuldade, ensaiaram a resposta antes da crise chegar. Sabem que emoção atrapalha o julgamento, por isso priorizam lógica. Não se deixam guiar pelo pânico e isso lhes dá uma vantagem rara. Quer desenvolver esse nível de força mental? Mude sua visão sobre pressão. Encare como um jogo, um teste de autocontrole. Quando sentir o estresse, desafie-se a manter a calma. Observe suas emoções, mas não se deixe comandar por elas. Quanto mais praticar, mais natural isso se tornará. Outro ponto-chave: preparação. As pessoas mais resilientes não esperam o problema bater à porta para se mover. Elas se antecipam, treinam a mente, visualizam os piores cenários, condicionam o cérebro a se manter firme sob impacto e, assim, nada as pega desprevenidas. São estrategistas, não reativas. A maioria vive despreparada, torce para que tudo dê certo e, quando não dá, entra em colapso. Mas quem se fortalece para a adversidade não quebra, não se entrega, permanece. Então, da próxima vez que a pressão apertar, lembre-se: este é meu teste. Este é o momento de provar meu domínio. Enquanto o resto congela, você respira. Enquanto os outros reagem, você calcula. E quando a tempestade passar, você continuará ali de pé, firme, intocável. Parte 8. Solte o que não está em suas mãos. Grande parte do sofrimento vem do apego. Apego a resultados, a expectativas, a ideias que fogem do nosso controle. Nos agarramos com força ao que deveria ter sido aquilo que esperávamos que acontecesse. E quando a realidade não corresponde aos nossos desejos, surge a dor. Mas a verdadeira força mental está em aprender a soltar. Pense num rio. A água nunca resiste às pedras, não briga com os obstáculos. Ela simplesmente contorna, flui. Ela não exige que o caminho seja fácil. Ela se adapta e segue. Essa é a postura mental que transforma. Muitas situações vão acontecer, quer você queira ou não. Aquela proposta que nunca veio, a pessoa que foi embora, aquela perda que te pegou de surpresa, você pode resistir e sofrer, ou aceitar e seguir em frente. Soltar não é desistir, é redirecionar sua energia para o que você pode controlar. O apego às expectativas te deixa frágil, te prende ao passado.
te envenena com o IC. Mas quando você abre mão do que não está ao seu alcance, você ganha espaço interno para agir onde realmente importa. A força está no desapego, na capacidade de dizer: isso não está nas minhas mãos, e tudo bem, eu sigo em paz mesmo assim. A partir desse ponto, nada te abala de verdade, porque você para de lutar contra o inevitável e começa a focar no essencial. Sua atitude, sua reação, sua direção. Mas quando você aceita a realidade de que certas coisas estão além da sua influência, você se liberta de sofrimentos desnecessários. Pense nas pessoas mais fortes que você conhece. Elas não são aquelas que lutam contra o inevitável, são aquelas que permanecem calmas diante da incerteza. Elas dominaram o desapego, não da vida, mas da ilusão de controle. Elas entendem que a vida é imprevisível e que a paz vem de fluir com ela, não contra ela. A maioria das pessoas gasta energia tentando forçar os resultados. Elas atrelam sua felicidade a eventos específicos. Se as coisas saem como o planejado, se sentem bem. Se não, desmoronam. Essa é uma maneira frágil de viver. A verdadeira força vem da adaptabilidade. Quando você se desprende de expectativas rígidas, desenvolve uma resiliência que te torna imparável. Nenhum evento, nenhuma decepção, nenhum contratempo pode te destruir. A chave para soltar é a consciência. Na próxima vez que perceber que está se agarrando a algo com força demais, um resultado, uma pessoa, uma expectativa, pare. Pergunte a si mesmo: isso está dentro do meu controle? Se a resposta for não, solte. Não desperdice sua energia com aquilo que não pode mudar. Redirecione-a para algo que realmente te faça avançar. O desapego é uma habilidade. Requer prática. Comece. Solte frustrações cotidianas. A fila lenta no mercado, o trânsito parado, o plano de última hora que mudou. Observe como é libertador não reagir, como é poderoso não deixar que circunstâncias externas definam os maiores. Alguns vão confundir desapego com indiferença, mas eles não são a mesma coisa. Indiferença é apatia, recusar-se a se envolver com a vida. Desapego, por outro lado, é sabedoria. É entender que você pode viver com intensidade, amar profundamente, se importar de verdade, ter metas ambiciosas, mas sem sofrer quando as coisas não saem como esperado. O momento em que você solta o que não pode controlar, você se torna intocável. Você caminha pela vida com uma paz que os outros admiram, mas não conseguem entender. Enquanto eles se consomem em frustração e desapontamento, você permanece centrado, inabalável. Eles vão se perguntar: como essa pessoa consegue manter a compostura? Porque nada parece atingi-la. A verdade, você dominou a arte de deixar ir. Então, pare de resistir, aceite o que é, adapte-se ao que vier e, acima de tudo, lembre-se: as mentes mais fortes não se agarram, elas fluem como o rio. Elas seguem em frente, intocadas pelos obstáculos no caminho. Parte 9. O silêncio é o movimento de poder supremo. Em um mundo obcecado por barulho, o silêncio é uma arma. A maioria das pessoas fala para preencher o vazio, para obter validação, para provar algo. Mas os indivíduos mais poderosos, eles não falam desnecessariamente. Eles escutam, observam, calculam. E quando finalmente falam, cada palavra tem peso. O silêncio deixa as pessoas desconfortáveis, faz com que duvidem de si mesmas, faz com que analisem o que disseram, faz com que se perguntem o que você está pensando. Em uma conversa, quem fala menos tem mais controle. As palavras revelam, o silêncio esconde. Quando você domina a arte do silêncio, você inverte a dinâmica de poder a seu favor. Você ganha controle sobre conversas, sobre situações, sobre a forma como os outros te percebem. A maioria das pessoas não sabe lidar com o silêncio. Elas correm para preenchê-lo
com explicações, justificativas, palavras desnecessárias. Mas quando você se contém, você obriga os outros a se revelarem. Quanto mais eles falam, mais expõem suas intenções, suas inseguranças, seus pensamentos. Enquanto isso, você permanece um mistério. E nesse mistério existe poder. Imagine-se em uma negociação. A outra pessoa apresenta uma proposta e espera uma resposta imediata. Mas ao invés de reagir, você fica em silêncio. Você deixa o silêncio se alongar. Você segura o momento e quanto mais o tempo passa, mais desconfortável ela fica. Ela começa a duvidar da própria oferta, preenche o silêncio com concessões, melhorias justificativas, com desespero. Por quê? Porque o silêncio cria tensão, e tensão cria vantagem. O mesmo vale para situações cotidianas. Na próxima vez que alguém te insultar, fique em silêncio. A maioria das pessoas espera uma reação, raiva, defesa, retaliação. Mas quando você não dá nada, elas perdem o controle. Elas se perguntam se as palavras delas tiveram algum efeito. Elas se sentem tolas. Elas têm que lidar com as próprias emoções e não com as suas. O silêncio é também uma ferramenta de observação. Quando você fala menos, você percebe mais. Você nota a hesitação na voz de alguém, o gesto nervoso, a contradição no que está sendo dito. A maioria não enxerga isso. Estão ocupados demais tentando falar. Mas quando você domina o silêncio, você vira um estrategista. Você colhe informações sem revelar nada em troca. Há um motivo para os indivíduos mais influentes do mundo não serem os mais barulhentos na sala. São os que escolhem suas palavras com precisão, os que não desperdiçam energia com conversa fiada. Eles entendem que falar menos não é saber. Menos é saber mais. Se você quiser cultivar poder através do silêncio, pratique contenção. Na próxima conversa, pause antes de falar. Observe o ambiente. Escute mais do que fala. Deixe os outros se revelarem primeiro. Quanto menos você disser, mais as pessoas vão se inclinar para ouvir quando você finalmente falar. Outra forma de usar o silêncio com poder é abraçá-lo em momentos de emoção intensa. Quando estiver com raiva, permaneça em silêncio. Quando for insultado, permaneça em silêncio. Quando alguém exigir uma resposta imediata, segure. A capacidade de controlar sua fala em situações intensas é o ápice da disciplina. E a disciplina impõe respeito. Pessoas poderosas não são reativas. Elas não deixam as emoções ditarem suas palavras. Elas entendem que o silêncio pode ser uma resposta por si só, que uma pausa pode dizer mais que uma frase, que um momento de quietude pode mudar toda uma interação. Na próxima vez que alguém esperar sua reação, não reaja. Fique em silêncio. Deixe que eles se revelem e veja como o poder muda de lado. Em um mundo onde todos estão desesperados para serem ouvidos, aquele que fala menos, geralmente, é o que mais influencia. Domine o silêncio e você dominará o controle. Parte 10. Treine sua mente para permanecer calmo em qualquer situação. Sua mente é o seu campo de batalha. Os pensamentos que você permite entrar vão determinar se você vence ou perde. Cada dúvida, cada medo, cada hesitação. Esses são inimigos que precisam ser vencidos. As pessoas mais fortes não são aquelas que nunca têm pensamentos negativos. São aquelas que se recusam a ser controladas por eles. Para treinar uma mente inabalável, você precisa construir hábitos mentais, gratidão para neutralizar a negatividade, disciplina para vencer a preguiça, desapego para eliminar o sofrimento. Assim como o corpo se fortalece por meio de resistência repetida, a mente se torna resiliente através do treinamento diário. Você não pode esperar que a força mental surja em momentos de crise se você não se preparou para ela antes. Todos os dias, você deve se treinar para permanecer sereno.
pausar antes de reagir, respirar antes de responder. A maioria das pessoas é escrava das emoções, reagem impulsivamente, agem com medo, se rendem à frustração. Mas aqueles que controlam a própria mente, controlam tudo. É assim que os guerreiros pensam, é assim que os líderes operam. Eles não permitem que distrações, decepções ou ofensas os abalem. Eles caminham pela vida com propósito, com uma calma profunda que os outros não conseguem entender. E é por isso que eles são inquebráveis. Compreenda isso. A força mental é construída nos pequenos momentos do dia a dia. Está em acordar cedo, mesmo querendo dormir mais. Está em ficar em silêncio quando você poderia argumentar. Está em continuar quando tudo dentro de você quer desistir. A mente, como um músculo, se fortalece com resistência. Cada desafio que é uma chance de fortalecê-la. Um dos hábitos mentais mais poderosos que você pode desenvolver é o desapego. Quando você aprende a se separar de emoções, de resultados e do caos externo, você ganha uma vantagem sobre aqueles que vivem reagindo a tudo. Desapego não é indiferença, é controle. É entender que você não pode controlar o mundo, mas pode sempre controlar sua resposta a ele. Imagine uma tempestade. A maioria das pessoas é arrastada pelos ventos, jogada de um lado para o outro pelas circunstâncias, lutando contra forças que não podem controlar. Mas aqueles com mentes inabaláveis permanecem de pé, firmes, permitindo que a tempestade passe por eles. Eles não desperdiçam energia lutando contra o incontrolável. Eles reservam sua força para o que realmente importa. Outro elemento essencial do treinamento mental é a disciplina. A mente sempre buscará conforto, facilidade, o caminho de menor resistência. Por isso, a maioria nunca alcança a verdadeira força, porque cedem às distrações, à procrastinação e à dúvida. Mas a disciplina reprograma a mente. Quando você escolhe a disciplina, repetidamente, você se transforma em alguém imparável. Comece. Comprometa-se com hábitos que reforcem sua força mental. Medite para afiar o foco. Exercite-se para fortalecer a disciplina. Leia para expandir sua mente. Cumpra sua palavra com você mesmo, mesmo que seja uma promessa pequena. Com o tempo, esses pequenos atos se acumulam em algo poderoso, uma mente inabalável. O mundo vai te testar. As pessoas vão te desafiar. A vida vai lançar obstáculos em seu caminho. Mas no momento em que você domina sua mente, nada externo pode te abalar. Você caminha pela vida com um nível de confiança, controle e poder que poucos conseguem alcançar. E quando as pessoas olharem para você, intrigadas com a sua calma, sua firmeza, sua serenidade em meio ao caos, você vai saber exatamente o motivo. Você não nasceu assim. Você se preparou. Você construiu isso tijolo por tijolo. E aquilo que é construído com disciplina, ninguém pode tirar de você. Parte 11. Domine a arte de agir em silêncio. Verdadeiro poder não faz barulho. Ele não precisa chamar atenção, não pede aplausos. Ele simplesmente se move e os resultados falam por ele. Os que mais gritam muitas vezes são os mais frágeis. Eles querem ser notados, precisam anunciar tudo o que fazem. Clamam por aprovação, mas os mais fortes avançam em silêncio, agem com estratégia, se movem com exatidão. Se você busca respeito, pare de anunciar seus planos. Pare de tentar se explicar o tempo todo. Trabalhe em silêncio. Evolua em silêncio. Vença em silêncio. O sucesso não nasce do discurso, nasce da ação. E quanto mais você fala, mais abre portas para dúvidas, críticas, resistência. Mas quando você age em silêncio, ninguém vê sua ascensão. E quando percebem, já é tarde demais. Os mais resilientes não gastam energia tentando provar seu valor. Eles deixam os resultados falarem, não discutem, não se justificam, não fazem alarde,
Eles apenas fazem com convicção. E essa convicção impõe respeito. Quando você para de buscar validação externa, você se torna incontrolável. Os maiores da história não ficavam revelando seus passos. Eles sabiam. O poder não está nas promessas, está na execução. Eles não tentavam convencer os que não estavam prontos para entender. Eles simplesmente construíam, criavam, conquistavam em silêncio. A jornada que exploramos neste vídeo é um convite para transformar a maneira como enfrentamos a vida, a arte do autocontrole, do desapego emocional e da indiferença estratégica não é apenas uma habilidade, mas um estilo de vida que ressoa profundamente com a essência da cultura brasileira. Uma mistura de resiliência, paixão e leveza diante dos desafios. No Brasil, onde a vida pulsa com intensidade, seja no calor das festas de carnaval, nas conversas animadas nas praças ou nas lutas diárias de um povo que não desiste, aprender a manter a calma no caos é mais do que uma ferramenta, é uma forma de honrar nossa força interior e nossa capacidade de nos reinventarmos independentemente das circunstâncias. Este vídeo nos ensina que o verdadeiro poder não está em gritar mais alto, em reagir impulsivamente ou em buscar validação externa, mas em cultivar uma presença silenciosa, inabalável e estratégica que impõe respeito sem esforço. A primeira grande lição que podemos aplicar na vida é o poder do silêncio. No Brasil, onde a comunicação é calorosa e expressiva, o silêncio pode parecer contraintuitivo, mas ele carrega uma força única. Pense em como um sambista experiente pausa antes de um solo, deixando o público em expectativa. É nesse espaço de quietude que o impacto acontece. Quando enfrentamos provocações, críticas ou pressões no dia a dia, como em uma discussão no trabalho ou um comentário negativo nas redes sociais, pausar antes de reagir nos dá o controle. Essa pausa nos permite filtrar emoções, avaliar a situação com clareza e responder com intenção, não com impulso. Na prática, isso significa que ao lidar com um colega que tenta te desestabilizar ou com um imprevisto que atrapalha seus planos, você pode escolher respirar, observar e decidir como agir, em vez de se deixar levar pela frustração. Essa habilidade transforma conflitos em oportunidades e desafios em momentos de crescimento. Outra lição valiosa é o desapego, que não deve ser confundido com frieza, mas sim com sabedoria. No contexto brasileiro, onde laços familiares e amizades são tão valorizados, desapegar não significa abandonar quem amamos, mas sim liberar a necessidade de controlar resultados ou expectativas. Imagine o exemplo de um jovem empreendedor em São Paulo que sonha abrir seu próprio negócio, mas enfrenta rejeições e obstáculos. Em vez de se afundar na decepção, ele aprende com cada não, ajusta a sua estratégia e segue em frente, como um jogador de futebol que dribla as adversidades com leveza e persistência. Na vida pessoal, isso pode ser aplicado ao soltar expectativas rígidas sobre relacionamentos ou planos. Por exemplo, quando uma amizade não corresponde ao que você esperava, desapegar significa aceitar a situação e redirecionar sua energia para o que está ao seu alcance, mantendo sua paz interior intacta. A disciplina mental também é uma lição que ressoa com a cultura brasileira de superação. Pense nas histórias de brasileiros que, com poucos recursos, conquistaram grandes feitos, seja um atleta olímpico, vindo de uma comunidade carente, ou uma mãe solo que equilibra trabalho e família com determinação. A disciplina de treinar a mente diariamente, como sugerido no vídeo, nos ajuda a construir resiliência. Na prática, isso pode ser tão simples quanto meditar por 5 minutos ao acordar, anotar metas diárias ou praticar a gratidão, mesmo em dias difíceis.
Esses pequenos hábitos, como o café da manhã, que nos dá energia para o dia, acumulam-se e criam uma mente inabalável, capaz de enfrentar as tempestades da vida com serenidade. Além disso, o vídeo nos lembra que a crítica, tão comum em um país onde todos têm uma opinião, não deve definir quem somos. No Brasil, onde as redes sociais fervem com debates e julgamentos, aprender a filtrar críticas com lógica é libertador. Quando alguém questiona seu trabalho ou estilo de vida, pergunte: essa crítica vem de alguém com experiência relevante? Ela me ajuda a crescer? Se não, descarte-a como o ruído de uma torcida adversária em um jogo de futebol. Isso nos permite manter o foco em nossa jornada sem nos perdermos nas opiniões alheias. Por fim, a ideia de agir em silêncio é uma lição poderosa para um povo que valoriza a autenticidade. No Brasil, onde muitas vezes celebramos a espontaneidade, aprender a trabalhar sem alarde, como um artesão que cria sua obra com paciência, nos dá uma vantagem única. Deixe seus resultados falarem por você. Como uma música de bossa nova que conquista sem precisar gritar. Seja ao buscar um novo emprego, construir um projeto ou superar um fracasso, a discrição nos protege da inveja e nos permite surpreender quando menos esperam. Se este vídeo te inspirou a cultivar uma mente mais forte e uma presença inabalável, não guarde isso só para você. Curta este vídeo para mostrar que você acredita no poder do autocontrole. Compartilhe com aquele amigo que precisa de um empurrão para enfrentar os desafios com calma. E inscreva-se no canal para não perder mais conteúdos que vão te ajudar a transformar sua vida. Deixe um comentário contando como você aplica o desapego ou o silêncio no seu dia a dia. Sua história pode inspirar outros brasileiros a se tornarem versões mais fortes de si mesmos. Vamos juntos construir uma comunidade de pessoas inabaláveis, prontas para dominar a própria mente e comandar a vida com serenidade e propósito.